Então, quem faz a magia é o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é simbólico. Então, o ritual de magia, ela tá mexendo com o seu inconsciente para reorganizar os seus símbolos, os seus significados e emanar essa energia de uma forma muito mais potencial do que você ficar em casa só mentalizando as coisas, que não vai funcionar. O ritual de magia é isso. Ele lida com símbolos, arquétipos do inconsciente. Por isso a vela, o elemento fogo tem um significado. A água, o cálice, a taça, o útero tem outro significado. O caldeirão tem outro significado. O círculo tem outro significado. O triângulo também. O triângulo você vê em todas as tradições religiosas. Você tem Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo. Tem Isis, Osíris e Horus no Egito. Você tem o Eterno, a Barbelô e o Logos entre os gnósticos, e por aí vai. Na Kabbalah, que você conhece a Kabbalah, tem Keter, Hormai, Binah, sempre tem um triângulo de manifestação. Né? O universo ele começa a ser criado a partir do número 3. Então, é isso. A magia ela não é uma coisa... Agora, ela é oculta, porque ela não é pra todos. Nem todos são pra magia. Mas ela é do mal. Não, mas e esse papo aí da relação, você falou logo no começo do programa, eu acho, né? Que ele falou, ou foi antes de começar o programa, que os Beatles eram satânicos. Eu falei também. Você também falou. Qual é essa relação de algumas bandas com o oculto? Por que eles fazem isso? Estão em busca do quê? Então vamos lá, né? Não são satânicos, né? Isso aí não... Satanás não existe pra nós, né? Como eu falei no começo do podcast. Mas eles têm relação com o ocultismo. Então se a gente pegar, por exemplo, o Sgt. Peppers, o álbum dos Beatles... Você tem a figura do Aleister Crowley ali entre as personalidades. Tá lá em um monte de elementos dele lá no meio. Tá o Aleister Crowley. Cara, as bandas, elas não... Assim, não é que elas fazem pactos com o diabo. Não existe diabo na nossa tradição. Elas fazem acordos espirituais com entidades que trazem a ela uma certa influência benéfica e promovem o trabalho delas. Isso então, é a coisa mais normal do mundo. E tem resultado? Mas a Anitta não tem um pacto? Ué, não sei. Tem. A Anitta tem um pacto? Você sabia disso? Eu nunca tinha ouvido falar. Ué, quem entra no candomblé não faz um pacto com o seu orixá? Faz? Quando deita pro orixá, você tá fazendo... O cara que vai na igreja, ele não faz um pacto com Jesus? Não é aliança? Ah, tá. Jesus não é aliança de homem. Então. Mas pacto significa isso. Pacto significa aliança. Vem do latim pacto, um acordo. Mas e esse pacto por sucesso? Como que é? Não existe um pacto... O que as pessoas precisam entender, já tá na hora de entender, é que não existe um pacto no sentido... vender a alma. Ruim, negativo. O pacto é um acordo espiritual. Quando você muda algumas coisas em você, você vai ter um resultado disso, vai colher um resultado disso na sua vida. Então, por exemplo, algumas bandas fazem pactos, acordos espirituais com entidades para que elas ganhem sucesso, fortuna, prosperidade, e isso sempre aconteceu na história do homem. Por exemplo, Elohim prometeu aos judeus uma série de coisas, um mundo próspero, um reino forte, proteção. Entre os candomblecistas, você deita por orixá para ele melhorar a sua vida também como um todo. Né? Então existe um pacto do ingressante. A Anitta, ela é para Lugum Edé, ela raspou a cabeça para o orixá Lugum Edé, que é um orixá muito relacionado com as artes, inclusive. Fortemente relacionado. Eu falei sobre isso em alguns podcasts já, eu falei também no meu TikTok. Mas não é um pacto com o diabo para vender a alma, é simplesmente Mas a Anitta, por exemplo, fez um pacto para quê, por exemplo? Ela nunca conseguiu nada, assim, no começo da carreira. Aí depois ela entrou no candomblé e ela começou a despontar. Mas quando ela ingressou, ela seguia muito à risca ali os princípios do candomblé. Ela foi feita de Eked. Na tradição dela não se chama Eked, mas ela é como se fosse uma Eked, uma zeladora de santo. Mas hoje em dia, ela não sei se ela cuida muito de ir no terreiro dela, não. O pessoal não vê ela lá faz tempo, tá deixando a espiritualidade dela de lado, talvez por isso até que ela esteja passando alguns problemas aí. Porque assim, ô Vilela, não existe mal existencial em nenhuma religião. Não existe diabo. Já provei isso no começo do podcast. Quem quiser assiste aí que vocês vão ter uma aula sobre isso. Mas existem algumas coisas que quando você combina, você tem que cumprir, cara. Isso independente da tradição, independente da divindade. Até com Hashem, até com Elohim. Se você não cumprir, ele também não cumpre. Então, no candomblé isso existe, no luciferianismo isso existe, na Kabbalah isso existe, em qualquer lugar, qualquer tradição religiosa isso existe. As bandas, no mundo pop, por exemplo, muitos artistas pop têm relação com o ocultismo. E com esse ocultismo da Golden Dawn, que foi muito forte na Inglaterra, influenciou os Beatles, o Led Zeppelin, o Rolling Stones, mas também com a OTO e a Astron Argentum, que são ordens ligadas à Golden Dawn, mas que são expandidas pelo Aleister Crowley.
né, no século XIX.